A Champions League chegou em 2026 com a penúltima rodada da fase de liga. Ao todo, foram 61 gols nos 2 dias de rodada. E se você quer saber o que aconteceu de melhor, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Tá começando o 11 Destaques, edição Champions League 2025-2026. E vamos começar com o pé direito? Vamos começar falando do show do Real Madrid e do grande destaque do jogo, Vinícius Júnior, o camisa 7. Contra o Mônaco no Bernabéu, o Real Madrid meteu um sonoro 6-1. Vinícius Júnior, que está vivendo uma fase conturbada na Espanha, aos 25 minutos, deu a primeira assistência dele na noite. Para Mbappé, que já tinha feito o primeiro e fez 2-0 num golaço coletivo do Madrid. Depois Vini recebe, dribla o zagueiro, gira o corpo e serve Franco Mastantuono, que fez 3-0 e o primeiro gol dele na Champions League. E a UEFA conta como assistência o passe do Vini pro Kehrer fazer contra. 4-0 pro Madrid. E para coroar o baile do Vini, ele fez um golaço, limpando a zaga e estufando o ângulo do goleiro Con. O Vini chegou a 30 gols e 30 assistências na Champions League. Ele só tem 25 anos. Ultrapassou o Kaká e agora é o segundo brasileiro com mais participações em gols na competição, atrás apenas do Neymar. E ele também é o maior garçom na competição com a camisa do Real Madrid. Alguns contam 29 assistências, mas segundo a UEFA, são 30 mesmo. Esse é o cara que a torcida do Real Madrid resolveu vaiar esses tempos atrás. Vai entender. Vamos agora para Milão, porque lá outro brasileiro foi destaque nessa rodada. A Internazionale recebeu o Arsenal. E os Gunners mostraram por que lideram a fase de liga da Champions League. 3-1 em pleno San Siro. O destaque fica com Gabriel Jesus, que fez 2 gols. Na jogada de ataque do Arsenal, depois do chute prensado do Timber, Gabriel Jesus se joga na bola e com um semi-voleio abriu o placar para os visitantes. O último gol dele na Champions tinha sido lá em 2023, mas ele não parou por aí. Depois da jogada ensaiada do Arsenal, para variar, Saka cruzou para Trossard na segunda trave e a bola vai no travessão. Mas Jesus estava no lugar certo para cravar mais um e fazer 2-1 para o Arsenal. A Copa do Mundo tá logo ali. Você acha que ele merece mais uma chance com a seleção brasileira? Já lá na cidade de Bodø, na Noruega, o Bodø Glimt recebeu o Manchester City. Um atacante loiro, camisa 9, foi o destaque na vitória por 3-1, sabe de quem? Do Bodø Glimt, amigos. 3-1 para cima do Manchester City. E o destaque do jogo vai para o camisa 9, Kasper Høeg. Aos 20 minutos, ele recebe o cruzamento do Blomberg e na segunda trave faz 1-0 de cabeça. 3 minutinhos depois, Høeg rouba a bola, deixa para Blomberg, que mais uma vez serve Kasper Høeg. Dessa vez, ele dá um tapa de pé direito para fazer 2-0 para o Bodø Glimt. E falando em tapa, olha o golaço que o Jan Petters Høeg fez. Ave Maria! Pedalada para cima do Rodri e bola lá no ângulo, misericórdia. Essa que foi a primeira vitória do Bodø Glimt nessa edição de Champions League e foi logo contra o Manchester City. Agora vamos até a casa do Kairat, é claro, em Almaty, no Cazaquistão, onde os donos da casa foram goleados pelo Clube Bruges por 4-1. O grande destaque do jogo vai para Hans Vanaken. Quando o jogo já estava 1-0, cruzamento do Saab para 6 desviar para o meio e Vanaken só desviar para fazer 2-0. E para fazer o quarto e último gol, ele recebe na entrada da área e dá um tapa. O famoso L1 triângulo no videogame para Brandon Mechele tocar de cabeça e golear o Kairat. Lá em Portugal, no estádio José Avalade, o Sporting recebeu o atual campeão PSG e venceu por 2-1, com 2 gols de Luís Soares. Não aquele, mas esse Luís Soares que tá metendo gol a rodo pelo Sporting. Aos 73 minutos, o Catamo tenta a finalização. A bola desvia em trincão e sobra limpa para Luís Soares cravar e abrir o placar em 1-0. O Kvaratskhelia fez um golaço, para empatar em 1-1. Mas, aos 89 minutos, jogada pela esquerda do Sporting, Trincão chuta pro gol, Chevalier espalma e Luís Soares de cabeça coloca no cantinho para festa geral no Zé Alvalade. Ele chega a 22 gols na temporada pelo Sporting e o Sporting chega aos mesmos 13 pontos do PSG na fase de liga.
assim como outros 6 clubes. Tá geral no bolo da classificação. Quem ultrapassou a marca dos 13 pontos foi o Tottenham, que recebeu o Borussia Dortmund e venceu por 2-0, chegando agora a 14 pontos. O grande destaque vai para Wilson Odobert, que assistiu para os 2 gols dos Spurs. Aos 17 minutos, ele fura a bola na área, mas se recupera e cruza para Christian Romero abrir o placar. Mais um gol do zagueiro. Pelo menos o Tottenham venceu esse jogo, ao contrário do que foi na rodada anterior da Premier League. Depois, Odobert fez a tabela com Pedro Porro e cruza para Solanke fazer esse que com certeza foi um dos gols mais sem querês da história da Champions League. Mas feio é não fazer gol. Agora vamos falar de história. Lá em Baku, no Azerbaijão, o Qarabag venceu o Eintracht Frankfurt de virada por 3-2. E eu poderia falar aqui do Camilo Duran, que fez 2 gols. Mas o destaque do jogo vai pro zagueiro, herói da vitória, Balu Mustafazada. O Qarabag começou ganhando, mas tomou a virada pro Eintracht Frankfurt e aí Camilo Duran empatou. Mas aos 93 minutos, Pedro Bicalho fez uma jogadaça e serviu Matheus Silva, que cruzou, e Mustafazada fez o gol da vitória para alegria geral do estádio Tofik Barramov. E agora, curiosidade, o estádio republicano Tofik Barramov foi nomeado em homenagem a um bandeirinha que foi um dos maiores nomes da arbitragem da história da União Soviética. Na final da Copa do Mundo de 1966, foi depois da palavra final de Barramov que o gol de Geoff Hurst foi confirmado. A bola explode no travessão e pinga na linha. Polêmico, mas o gol foi validado. Barramov virou ícone na Inglaterra depois disso. E em 2004 ele ganhou uma estátua em sua homenagem antes de um jogo entre Azerbaijão e Inglaterra, que teve a presença do próprio Geoff Hurst na inauguração. E já que falamos dos ingleses, vamos até St. James Park, porque foi lá que o Newcastle venceu o PSV por 3-0. O destaque do jogo vai para Yoann Wissá. Primeiro, depois do erro do Kovar, Bruno Guimarães achou Joelinton, que tocou de lado para Wissá abrir o placar. Depois, Gaziorovski vacila. Wissá pressiona e consegue cutucar a bola para Anthony Gordon fazer o segundo gol do Newcastle. O PSV, que na fase de liga andou goleando uma galerinha aí, praticamente entregou 2 gols. Voltemos agora para a Itália, onde a Atalanta foi derrotada para o Athletic Bilbao de virada, 3-2. O grande destaque do jogo vai para Robert Navarro, que participou dos 3 gols do Bilbao. Primeiro, depois do lançamento, ele faz a parede e de peito deixou o Guruzeta na boa para empatar em 1-1. Depois, olha o cruzamento do Navarro, cara, teleguiado, perfeito para Serrano virar em 2-1 para os visitantes. E nem 5 minutos depois, ele recebe o passe do Sunset e claro, que deixou dele na bela vitória do Bilbao fora de casa. Bilbao que segue vivo nessa Champions League. E agora vamos diretamente para a França, onde o Olympique de Marseille recebeu o Liverpool. Os Reds venceram por 3-0 e o grande destaque vai para Dominik Szoboszlai. De novo ele. O jogo não estava fácil e o Alisson já tinha feito 2 grandes defesas, até que teve uma falta pertinho da área. Szoboszlai foi para a bola e bateu por baixo da barreira, no melhor estilo R10, no cantinho para fazer 1-0. Ele ainda deu um baita passe para Ekitike, que carimbou a trave. Seria um golaço. E para fechar, no ataque do Liverpool, ele dá uma deixadinha com classe pro Gravenberch livre, deixar pro livre também Cody Gakpo fazer 3-0. Por último, mas não menos importante, vamos para Praga, na República Tcheca, onde o Slavia Praha foi derrotado pelo Barcelona, 4-2 para os culés. Mas não foi um jogo fácil. Quem ajudou a segurar a empolgação do Slavia Praha foi Fermín López, do Barça. Depois de sair atrás no placar, foi Fermín quem empatou o jogo em 1-1 depois da bela jogada do Barcelona. E nem 10 minutos depois, ele recebe do Pedri na entrada da área e acerta um chutaço para virar o jogo. Bela bola, 2-1 para o Barça. O Lewandowski fez contra, empatando o jogo em 2-2. Mas aí, o Dani Olmo fez um golaço e depois o próprio Leva se redimiu e fechou o jogo em 4-2. Menções honrosas. O Olympiacos venceu o Bayer Leverkusen lá em Atenas, na Grécia, por 2-0. E o grande responsável por isso foi o lateral Rodinei, ou Rodilindo para os íntimos, né? E quando ele tá lindo,
esquece. Primeiro, ele cruzou o escanteio na cabeça do Costinha, abriu o placar. E depois, no contra-ataque, ele serve o atacante Taremi, que fuzilou o gol e fechou o jogo em 2-0. É importante frisar que o goleirão Tzolakis teve uma ótima atuação. Mas Rodilindo é Rodilindo. E o Bayern de Munique recebeu o Union Saint-Gilloise e venceu por 2-0 com 2 gols dele, Harry Kane. O Bayern venceu o USG é o esperado. E o Harry Kane fazer gol? Também. Mas, para não dizer que a gente passou batido pelos bávaros, tá aí. Primeiro, depois do escanteio do Olise, Harry Kane fecha na primeira trave. 1-0 pro Bayern. 2 minutos depois, ele limpa o goleirão Scherpen e sofre o pênalti, que ele mesmo cobrou e fez 2-0 para os alemães. Com essa vitória, os bávaros garantem a classificação para a próxima fase da Champions League. Esses foram 11 destaques da 7ª rodada da fase de liga da Champions League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Na semana que vem, vamos ter a última rodada. Todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário, na quarta-feira, dia 28, às 17 horas. E a gente se vê lá, porque com certeza promete fortes emoções. Comenta aqui embaixo quem você acha que vão ser os 8 que vão passar direto. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e segue a gente nas redes sociais. É só procurar lá, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. A gente fica por aqui, mas em breve a gente tá de volta. Tamo junto e até logo!